E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo em ordem? Tudo bem durante essa quarentena que a gente está vivenciando agora? Bem, a videoaula de hoje é sobre atos administrativos. Vocês bem sabem que a atividade pública em geral tem três categorias de atos, grosso modo. A gente tem o ato legislativo, e estamos falando de leis. Temos os atos judiciais, estamos falando portanto, de decisões judiciais, e temos os atos administrativos, que é aquilo que a gente vai estudar aqui em direito administrativo. Portanto, a gente está falando de atos de gestão da administração pública praticados por quaisquer dos entes federativos e seus órgãos, né? Exteriorizados pelos agentes públicos, que a gente também vai falar um pouquinho disso. Pois bem, essa é a aula de hoje, mas antes disso, antes da gente continuar, tem um assunto importante a tratar com vocês. Vou postar aqui agora a foto do professor Pepo. Vejam aí. Pois é, professor Pepo com visual novo na quarentena. Queria que vocês me dissessem o que vocês acharam. Mas melhor ainda, digam a ele o que vocês acharam do novo visual, né? Então mandem mensagens para ele no chat do portal, ainda via redes sociais, e contem para ele o que vocês acharam do novo visual, tá? Posto isso, vamos começar a matéria. Bom, vamos lá então, depois de verem aquela foto do P. Atos administrativos, né? Vocês lembram que a gente já falou de competências, né? Então a administração pública recebe aquelas competências da Carta Constitucional, da Constituição. E vocês também já perceberam que há a divisão interna dessas competências, a repartição delas dentro dos órgãos públicos, naquele fenômeno da desconcentração. E viram também, porque eu já falei isso a vocês, que a vontade da administração pública é exteriorizada pelos servidores públicos, né, pelos agentes públicos. Essas autoridades administrativas, né, pessoas de carne e osso investidas em cargo público, é que vão, portanto, exteriorizar a vontade da administração pública. E essa exteriorização de vontade se dá por intermédio de atos administrativos. Então, quer dizer, a gente já estudou a questão da competência, da repartição interna de competências em órgãos públicos, já estudamos agentes públicos e agora a gente vai ver como é que os agentes públicos vão exteriorizar essa vontade. Ah, mas como? Lembra aqueles poderes administrativos que a gente estudou? Inclusive o poder de polícia da aula passada? Pois bem, o exercício desses poderes, obedecido à competência trazida pela Constituição, às leis e obedecida à atribuição de cada cargo público, obviamente vai ser exercida por intermédio de atos administrativos. Então é isso que a gente vai estudar agora. Quais são e como são esses atos administrativos. Tá? A gente vai começar, e eu vou pegar aqui o conceito de ato administrativo trazido pelo professor Eli Lopes Meireles. Esse conceito, a gente tem que também deixar claro, é um conceito que, grosso modo, é muito semelhante ao conceito de ato jurídico que vocês já estudaram lá no direito civil. Então, já vai facilitar um pouco para vocês o estudo disso. Né? Mas vamos lá, o conceito dele eu vou comentando aqui. No entender do professor Eli, o ato administrativo seria toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Ou seja, é unilateral e não bilateral, como nos contratos administrativos. Então, já há uma separação direta entre o que é contrato administrativo, que é bilateral, e o que é ato administrativo, esse sim aqui nós vamos estudar. Né? Então, é uma manifestação unilateral, é a administração que exterioriza, que pratica esse ato. Tá? Então, repetindo, manifestação unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, então ela está praticando atos de gestão da administração pública, não é? Não está praticando nem ato judicial, nem ato legislativo, ela está, leis, né, no caso, ela está administrando a coisa pública, né? Tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos
ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Então notem que esse conteúdo do ato é absolutamente amplo, né? A gente vai ver classificação dos atos administrativos mais à frente e vocês vão perceber que realmente todo esse rol de caracteres aqui ou de possibilidades para o ato administrativo estão referenciados também de forma muito clara, porque de fato esse ato administrativo unilateral é que cria direitos, extingue direitos, altera direitos, reconhece direitos, enfim. Ah, mas como isso? Bom, imagine que você recebeu uma multa de trânsito, né? Quando houver o ato administrativo, por exemplo, primeiro que a imposição da infração administrativa decorrente da infração de trânsito, não é? Então há um auto de infração, é um ato administrativo. Esse ato administrativo pode ser impugnado, depois pode ter uma decisão administrativa e essa decisão é um ato administrativo. Então, ela impõe algo e depois pode eventualmente a decisão da impugnação anular essa infração cometida, esse auto de infração. Então, o que nós teríamos aí, grosso modo? Atos administrativos. Atos que, portanto, fizeram com que houvesse a extinção de direitos ou ainda a criação de direitos ou ainda... Então, quer dizer, o que nós temos é um rol bastante amplo, isso é notório e vocês vão perceber. A administração pública, portanto, no seu funcionamento diuturno, pratica reiteradamente, a todo momento, atos administrativos. Não tem como fugir disso. Tá? Então, seja em procedimentos administrativos, que a regra é também que o ato administrativo seja escrito, né? A gente vai ver isso quando for estudar a forma do ato administrativo, mas, de fato, todos os dias, seja por forma escrita, por forma verbal, por sinais, são praticados atos administrativos. Porque, no fundo, é assim que o agente administrativo vai transmitir ao destinatário a decisão da administração pública. Quer dizer, o ato praticado pela administração pública é um ato administrativo que vai ser exteriorizado para o seu destinatário. Então, essa decisão da administração pública, essa concepção dela sobre aquele caso concreto que apareceu, é exteriorizada por intermédio de atos administrativos. Vamos ver então quais são esses caracteres. Meus caros, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, e a doutrina aí, vou ser bem sincero, acaba teorizando sobre isso mesmo, quer dizer, não foge dessa lição dele, acaba dizendo que como caracteres ou requisitos do ato administrativo nós temos 5. Né? É a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então, os atos administrativos têm de cumprir esses requisitos e isso a gente vai estudar agora na sequência um a um deles, ok? Começando, claro, pela competência. Então, vamos lá. Quanto à competência, é claro, tudo que a gente foi estudando ao longo desse semestre já permite vocês perceberem de forma muito clara como é que isso acontece, né? Mas vamos lá. Então, a competência, o que nós temos é que a lei atribui aos cargos públicos, então, portanto, aquela pessoa que vai exercer um cargo público, atribuições, competências, quer dizer, a lei vai delimitar o que ele pode ou não fazer. Né? Se o ato administrativo for praticado pela autoridade competente, claro que o ato é perfeito nesse aspecto, então preenche esse requisito da competência de forma adequada. Agora, e se o ato for praticado por uma autoridade que não é competente? Bom, se o ato for praticado por uma autoridade que não é competente, a gente vai ter um ato nulo, um ato viciado. E por quê? Pelo vício da competência. Então imaginem vocês, por exemplo, que a lei atribui ao fiscal municipal o poder de fiscalizar os comércios. Né? Se é assim, não dá para o procurador jurídico do município ir lá fiscalizar. E por quê? Porque a lei não atribui competência ao procurador jurídico para fiscalizar comércios, enfim, ou estabelecimentos comerciais. Impõe essa competência ou atribui essa competência ao fiscal. Então, qualquer ato que o procurador jurídico fizer lá, ou o procurador foi lá, viu que tinha um frango estragado no mercado e autuou o estabelecimento comercial, bom, isso vai ser um ato nulo, absolutamente nulo,
E por quê? Porque foi praticado pela autoridade que não detém competência para isso. Essa autoridade tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque vocês bem sabem que há um novo regramento sobre o abuso de autoridade. Né? Vocês vão estudar lá com o professor Alexander em Direito Penal. Pois é, meus caros. O excesso de poder, o abuso do poder, sim, tem repercussão ou pode ter repercussão na seara criminal. Na seara administrativa, ao mínimo, vai redundar na anulação do ato, porque há um vício de competência, não é? Sem contar que pode ainda fazer com que o agente público, né, a autoridade administrativa que praticou o ato fora da sua atribuição, também responda administrativamente e seja sancionado por isso. Então se instaura um procedimento administrativo, por exemplo, punitivo. Pode acontecer isso e ele pode sim ter contra ele aplicado uma sanção porque realmente agiu com abuso de autoridade ou com excesso de poder. Ok? Vamos para o próximo requisito. Então, pessoal, chegamos agora ao momento de estudar o requisito da finalidade. E para isso vocês têm que lembrar aquele princípio da finalidade que nós estudamos lá no começo do semestre e também, por exemplo, o princípio da impessoalidade, entre outros, não é? Mas por que isso? Porque, caras, o ato administrativo, né, essa exteriorização da vontade da administração pública para exercer os seus poderes, observada a competência, olha como vai ligando tudo, né? Vocês vão notar que esse ato tem que ter uma finalidade muito específica. E qual a única finalidade possível? O interesse público. Então, só realmente com o interesse público, ou só em razão do interesse público, melhor dizendo, é que o ato administrativo pode ser praticado. Então, essa finalidade do ato administrativo, o requisito de validade denominado de finalidade, tem que atingir o interesse público, né? Então tem que ter interesse público. Ah, mas e se tiver um interesse privado, né? Pô, aí frustra aquele princípio da impessoalidade, né? Ah, vou praticar o ato administrativo porque o cara é meu amigo. Frustra aquele princípio da impessoalidade e também frustra claramente o requisito da finalidade aqui. Então, em sentido amplo, a finalidade é o interesse público, tá? Ah, mas em sentido estrito? Aí vai depender da norma jurídica, porque a possibilidade de prática do ato, ela se dá em razão também de uma finalidade absolutamente, ou em grande medida, específica, né? Então vamos imaginar, por exemplo, vou dar um exemplo para deixar isso mais claro, tá? Vamos imaginar que tem um funcionário público que o cara, enfim, dá umas bancadas, né, descumpre regras, não obedece o seu superior hierárquico. E aí o superior hierárquico fala, bom, vou punir o funcionário público. Como é que faz isso? O jeito certo de fazer é se instaura um processo administrativo, se comprova, né, observado contraditório e ampla defesa, se comprova a falta funcional e aí se aplica uma sanção. Aí você praticou um ato administrativo que obviamente atingiu a sua finalidade, não só o interesse público, que no caso aí é a eficiência administrativa, mas também um ato administrativo, esse ato administrativo sancionatório também atingiu a sua finalidade específica, que é impor uma sanção para aquele que praticou uma falta. Até aí estava tudo certinho. Mas e vem cá, e se o chefe, em vez de fazer isso, né, o superior hierárquico, ele resolve pegar o funcionário e falar, não, esse negócio de abrir processo administrativo dá muito trabalho, eu vou dar uma sanção, uma punição para ele que ele merece. Vou mandar ele trabalhar lá nos Cafundó de Judas. Quer dizer, escolhe um bairro aí da sua cidade, longe pra caramba, ruim para chegar, que é difícil e tal. E aí vira o cara e fala, olha, o funcionário X, você não vai mais trabalhar aqui no Paço Municipal, aqui na prefeitura, não. Vou mandar você lá para casa do... Então, o que acontece? Há um desvio de finalidade. E por que há um desvio de finalidade, caras? Por uma questão muito simples. Esse ato de transferência do funcionário para outro local, patentemente tem um desvio de finalidade, tem uma finalidade sancionatória, quando na verdade jamais poderia ter. Porque a única razão de transferir um servidor público de um lugar para outro é eficiência administrativa. Quer dizer, não há outra razão, é necessidade administrativa.
Agora, se o cara usou esse ato de transferência do funcionário de uma unidade, de um órgão público para outro órgão público, o que a gente vai ter, com o intuito de aplicar uma sanção, uma punição a ele, a gente vai ter um desvio de finalidade nesse ato. E esse ato, sim, é nulo também. Então, se o ato administrativo frustra esse requisito da finalidade, o ato vai ser nulo também, viciado e, portanto, passível de declaração de nulidade pelas autoridades competentes, seja ela administrativa, seja ainda judicial. Vamos para o próximo requisito agora. Bom, meus caros, agora a gente vai ver o requisito da forma do ato administrativo. Não é? A forma a gente pode traduzir pelo modo de exteriorização da vontade da administração pública. Então, é um veículo que serve para exteriorizar a vontade. Não é a vontade em si, a vontade é o objeto que a gente vai estudar a seguir. Mas aqui é o veículo pelo qual vai ser transmitido aquele objeto. Né? Para deixar isso bem claro, imaginem vocês um veículo, um carro. Né? Dentro do carro tem 4 pessoas. Então, o objeto seriam essas 4 pessoas e o carro é o veículo que vai transportá-las. Sacaram? Aqui a gente está falando desse veículo. E essa forma prevista em lei tem que ser obedecida para que o ato seja válido. Então, se a lei estabelece uma forma para a prática daquele ato, esta forma, esse veículo introdutório, tem que ser observado. Esse veículo exteriorizador da vontade da administração pública tem sim que ser observado. Então, o que acontece? Se não observar esta forma, nós teremos um ato viciado, passível, portanto, de declaração de nulidade. Então, esse ato será viciado e declarado nulo se a forma não for obedecida. Como regra geral, a forma do ato administrativo é escrita. Então, como regra, o ato administrativo, seja qual for, tem de ser escrito. Assim, então, edita uma portaria, se dá um despacho num processo administrativo, em suma, é ato escrito. A exceção é ato verbal. A exceção são sinais. Então, mas pode existir? Pode, claro que pode existir. Sinais de trânsito são atos administrativos. A ordem que o policial de trânsito dá, vira aqui, vira lá, são atos administrativos. Então, tudo isso aí existe para a gente perceber o quê? A lei normalmente traz uma forma e essa forma tem de ser respeitada. E o desfazimento desse ato administrativo também tem que se dar da mesma forma pela qual ele foi criado. Então, se é uma portaria que a lei estabelece para a nomeação de um servidor público, vamos supor do secretário de saúde, a exoneração do servidor público também tem que se dar por portaria. Então há esse requisito a ser observado. Tem que se observar mesmo, se cumprir esse requisito da forma, sob pena de nulidade do ato administrativo. Ok? Próximo requisito. Bom, meus caros, temos um motivo agora, né? Do ato administrativo, a motivação, ligada claramente ao princípio da motivação que nós também já estudamos. Então aqui há de se caracterizar o quê? As razões de fato e de direito que levaram à prática do ato. Então, há de existir motivação sempre. Já discutimos isso em sala de aula quando estudamos o princípio da motivação. Então, os atos administrativos têm que ser motivados. Esse motivo pode estar previsto na lei, e, portanto, a gente teria um ato vinculado, ou pode não estar descrito na lei, ou ainda a lei permitir o emprego da discricionariedade, portanto, conveniência e oportunidade da autoridade administrativa. E aí estamos diante, portanto, de um ato discricionário. Né? Mas fato é, tem de existir motivação. Tá? Então, as razões de fato e de direito para a prática daquele ato têm que ser expostas pela autoridade administrativa. Em alguns atos discricionários, a gente tem que perceber que essa discricionariedade é bastante grande, quer dizer, a autoridade pode realmente ter um espectro muito amplo de análise de conveniência e oportunidade. Mas nesses casos, e a gente tem que perceber isso, se aplica o que a gente chama de teoria dos motivos determinantes. É uma teoria bastante importante na seara do direito administrativo, que basicamente vai significar o quê? As razões de fato e de direito dadas pela autoridade administrativa vinculam ela, mesmo que o ato seja discricionário.
Então, se, por exemplo, eu pratiquei determinado ato administrativo em razão de uma circunstância fática que existiu, esse ato, a validade desse ato fica condicionada à existência real daquela circunstância fática. Então vamos supor que tenha um secretário de administração, um secretário de qualquer pasta aí, lotado em determinado cargo público. Então, secretário, vamos pegar o secretário de saúde, vai. Secretário de saúde, certo? É um cargo de livre nomeação e exoneração, né, da autoridade competente, no caso o chefe do executivo, né, no município, por exemplo. Vamos imaginar que ele, então, portanto, está ocupando o seu cargo e aí, de repente, vem alguém e denuncia para o chefe do executivo que esse secretário de saúde cometeu uma irregularidade, vamos supor, pegou verbas públicas, né, recebeu dinheiro de um empresário que tinha contrato com a administração pública. Se o prefeito, ao exonerar esse secretário, dá esse motivo, quer dizer, vai lá e fundamenta. Exonero o secretário fulano de tal do cargo de secretário de saúde porque sobreveio denúncia em razão dele ter recebido dinheiro de um contratado da administração pública e tal. Quando ele exonera, ele não precisava, vejam, para exonerar essa pessoa desse cargo, nem precisaria motivar, porque ele exonera quando ele quiser, tá? Mas vamos supor que ele tenha motivado assim essa exoneração. Se depois se provar falsa essa razão, ou seja, não recebeu dinheiro nenhum, não teve denúncia nenhuma, era tudo falso, não era verdadeiro, esse ato de exoneração é nulo. Pois é. Ah, mas e se for nulo? Bom, se for nulo, aquele secretário pode propor uma ação judicial, provar que é nulo o ato por ofensa à teoria dos motivos determinantes, ser reintegrado ao seu cargo e receber os salários desse período. Ah, mas por quê? Porque a declaração de nulidade do ato administrativo opera efeitos ex tunc, retroagem à prática dele. Sacaram? Ou seja, o que a teoria dos motivos determinantes consigna é que, quando expostos os motivos e as razões para a prática do ato administrativo, ela vincula a autoridade. E, portanto, se essas razões forem falsas, o ato administrativo é viciado e pode ser anulado. Ok? Vamos para o próximo requisito. Chegamos agora ao momento de ver o requisito do objeto, que eu falei para vocês antes, né? O objeto do ato, na verdade, segundo o professor Eli, seria a criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do poder público. E, de fato, cria, modifica ou, enfim, comprova situações jurídicas. Isso vai ficar bastante claro quando a gente for estudar a classificação dos atos administrativos, porque a classificação é muito, muito coerente, muito, muito divertida, mas a gente vai ver isso numa próxima aula, porque é bastante coisa para a gente estudar também. Agora, o que a gente tem que perceber nesse instante é que objeto do ato e conteúdo do ato são coisas diferentes, né? Isso tanto na lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quanto na lição do professor Eli Lopes Meirelles e de outros doutrinadores, claro, porque esses dois criaram os fundamentos do direito administrativo que a gente tem hoje. Conteúdo e objeto são coisas diferentes. Então, o objeto do ato que a gente está tratando agora é diferente do conteúdo desse, tá? Segundo eles, ainda que sejam pertinentes, né, o objeto e conteúdo sejam pertinentes um ao outro, segundo eles, e eu estou puxando só aqui só para explicar bem para vocês, né, o objeto do ato é aquilo sobre o que o ato dispõe, e o conteúdo é a disposição. Poxa, mas como é que isso se dá? Caras, é tranquilo. E lembrem-se, tá? Inexistindo o objeto, esse ato administrativo, evidentemente que não vai existir, né? Imaginem vocês que a exoneração, o secretário de saúde, para pegar o exemplo anterior, né? Vamos supor que ele não tenha sido demitido agora nesse exemplo, o secretário de saúde morreu, quer dizer, o cara faleceu, né? Precisa o prefeito editar uma portaria exonerando do cargo o secretário de saúde? Claro que não. Por quê? Porque o objeto
é o secretário ocupar aquele cargo e deixá-lo, né? Ele já morreu, ele já não ocupa mais aquele cargo, né? E o conteúdo dessa suposta portaria seria a exoneração. Então, exonera o secretário fulano de tal do seu cargo. Cara, ele já morreu, então o objeto já não existe no caso, né? Mas o conteúdo do ato permaneceria. Então, a bem da verdade, o que a gente tem é uma diferenciação entre conteúdo e objeto. O conteúdo é a disposição, e essa disposição ela é pertinente a alguma coisa, e portanto o objeto é essa alguma coisa, tá? Bem superados os requisitos do ato administrativo, agora a gente tem que tratar de um aprofundamento necessário nos atos discricionários. E o que eu vou falar agora é mérito, sobre o mérito do ato administrativo, né? E isso se aplica aos atos discricionários. Lembra aqueles atos discricionários que eu falei que a autoridade competente analisaria sempre a conveniência e oportunidade para a sua prática, quer dizer, a vantagem de se praticar e o momento de se praticar? Essa análise interna feita pela autoridade administrativa, quando eu digo interna é porque é ela que vai sopesar isso racionalmente e proporcionalmente, não é? Ela é feita na conjugação do objeto e também do motivo. Porque se vocês notarem, a competência, a finalidade e forma são sempre vinculados pela lei. Quer dizer, a competência tem que ser atribuída pela lei, a forma da prática do ato é condicionada pela lei e a finalidade é o interesse público, natural, né? Então isso a norma sempre vai estabelecer. E mesmo assim vão ter atos discricionários. A quando? Quando os requisitos do ato ligados ao motivo e ao objeto ficarem à livre percepção da autoridade administrativa para que ela analise a conveniência e oportunidade. Pois bem, então quando a gente falar de atos discricionários, aqueles 5 requisitos, incluindo, então, portanto, competência, finalidade, forma, objeto e motivação, eles são vinculados na norma. Aí a gente está falando de ato vinculado. Quando só competência, finalidade e forma forem vinculados na norma, mas o objeto e o motivo não forem previstos em lei, portanto ficar a critério da autoridade administrativa decidir e pensar sobre o objeto e o motivo, então a gente vai estar frente a um ato discricionário. E essa análise de objeto e motivo, a gente acaba falando, para resumir, em mérito do ato administrativo. Então, o que a gente vai ter é quando que nos atos administrativos a autoridade vai analisar a conveniência e oportunidade, claro, conjugando o quê? O objeto e o motivo. Então, se há razão para a prática daquele ato, então, portanto, se há circunstâncias fáticas, observada a finalidade, que é o interesse público, a competência, quer dizer, aquela autoridade que é competente para decidir, e ainda a forma, então, a forma pela qual o ato vai ser exteriorizado, mas essa autoridade vai analisar, no que a gente chama de mérito do ato administrativo, o motivo e o objeto. Então, se há circunstância fática necessária para a atuação da autoridade e o que ela vai fazer. Isso é mérito do ato administrativo. E esse mérito do ato administrativo, se realmente exercido pela autoridade dentro da conformidade do sistema jurídico, ele não vai poder ser invalidado por ninguém porque não há vício nenhum. Então nem o judiciário poderá interferir nessa análise do mérito do ato administrativo, do objeto e do motivo. A autoridade judiciária, por exemplo, vai buscar ou vai poder invalidar o ato se chegar à conclusão de que esta análise de motivo e objeto, ela feriu, quanto ao ato praticado ou à omissão, né? Ela feriu o sistema jurídico. Então, portanto, houve aí sim um vício. Então, o controle exercido pelo Poder Judiciário e qualquer outra autoridade é um controle de legalidade apenas, não um controle de mérito do ato. Esse controle de mérito é exercido única e exclusivamente pela autoridade competente. Ponto. E se ela entender conveniente revogar o ato, ela pode. Agora, conveniência e oportunidade, portanto, a gente está falando de mérito do ato administrativo, então o cotejo, a análise do motivo e do objeto do ato discricionário, isso compete à autoridade administrativa competente para a prática desse ato discricionário.
outras autoridades só vão interceder se houver ilegalidade neste exercício do mérito do ato administrativo pela autoridade competente. Ok? Guardem isso, porque isso é absolutamente importante para a gente tratar de atos discricionários, tanto quanto é importante a teoria dos motivos determinantes que eu falei outrora. E certamente é matéria que é muito divertida de tratar e, portanto, certamente vai ser objeto das nossas provas. Então, estudem bem isso, ok? Vamos estudar agora, vamos ver procedimento administrativo. Em matéria de procedimento administrativo, o que a gente tem que observar é o seguinte: há muitas vezes na legislação a previsão de que para se atingir o ato final, o ato administrativo final almejado pela administração pública, pela autoridade administrativa, tem de ser antes preenchidos ou praticados uma série de atos meio, né? Então a gente vai ter um procedimento no qual um monte de atos preteritamente tem que ser praticados para que aí então se chegue ao ato fim que a administração pública quer praticar, tá? Isso acontece muito. Imagine um processo administrativo disciplinar. Tem um monte de ato administrativo prévio que é realizado, inclusive o relatório final da comissão, até que chegue na autoridade administrativa para ela decidir e eventualmente aplicar a sanção ou absolver o servidor público que está sendo lá investigado, enfim, acusado naquele procedimento. Assim também licitações. Então, abre o procedimento licitatório, tem uma autoridade que pede abertura de um procedimento licitatório, é um ato administrativo. Esse ato administrativo tem uma série, dá início a um procedimento onde uma série de atos administrativos vão sendo praticados até que haja um ato fim. O ato fim numa licitação, por exemplo, e aí falando de atos administrativos, a adjudicação daquele certame ao vencedor da licitação para depois se firmar um contrato administrativo, que aí é um ato bilateral, né? Mas antes de chegar na adjudicação, a gente tem uma autoridade administrativa que pediu a abertura do procedimento, aí são feitos atos administrativos para verificar se tem dotação orçamentária, fazer cotação de preços, publicar edital, realizar a sessão do certame, depois analisar a habilitação ou não dos proponentes, dar a decisão final, aí homologa-se a licitação e se adjudica a licitação ao vencedor. Bom, são vários atos administrativos praticados dentro de um procedimento até se chegar, então, portanto, ao ato final almejado, que é a adjudicação. Então a gente vai ter um monte de atos meios, dependendo da circunstância e do procedimento previstos em lei, para que seja praticado o ato fim, aquele de interesse da administração pública. Ok? Bom, isso tudo é o que tínhamos para hoje, para a aula de hoje. Fiquem tranquilos que depois nós temos na sequência mais matérias ligadas ao ato administrativo. Ou seja, não acabou por aqui essa temática. Na próxima aula a gente vai ver também, entre outros aspectos, a classificação dos atos administrativos, que é muito interessante, é importante para que a gente possa, no momento de discutir a legalidade de um ato administrativo ou defender a legalidade de um ato administrativo, interpretar corretamente o que é aquele ato, qual a natureza daquele ato. Então, é um tema bastante realmente importante para o direito administrativo. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, vão lá no fórum, tirem suas dúvidas, ponham suas perguntas, que eu vou ter o maior prazer em responder. Não esqueçam de responder o questionário frequência, que é com base nele que a gente vai, nesse momento de aulas virtuais, em razão da pandemia do Covid-19, fazer a verificação de frequência dos alunos. Então não esqueçam de responder esses questionários, está aí postado também. E espero que tenham gostado, como eu disse. Qualquer dúvida, sugestões, por favor, só me mandar. Um abraço, tchau, tchau.